Fala galera, beleza? Já é um pouco tarde, passa da 1 hora, tô com o olho meio vermelho assim. Eu vi um vídeo de uma moça chamada Camila, acho que é Camila Bussato o nome, que viralizou. Eu fiquei vendo o vídeo dela e me identifiquei bastante com o depoimento dela, assim, tipo, quase 100%, dependendo de algumas coisas que ela disse, assim, tipo, me identifiquei bastante. Eu tava me sentindo um fracassado também, tipo, que eu tava tudo dando errado, mas o vídeo dela me fez dar uma refletida também em algumas partes. Assim, galera, eu vou fazer um reactzinho que eu não vou fazer edição nenhuma, tá? Então, se tiver alguma coisa depois, vai ficar assim mesmo, beleza? Vou acompanhar para ver o vídeo dela aqui. Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. E hoje é meu aniversário. Estou fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já estou notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só para deixar aí. O que acontece é que eu estou bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Verdade, rapaziada. Eu mesmo tentei ainda fazer uma graça no cabelo aqui, ó. Eu tinha um vermelho no preto. Quando eu era mais novo, eu fazia isso direto, mas hoje em dia eu acho que não combina comigo também, né? Mas fazer o quê, né? Todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que. Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim, era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz e possivelmente Uhum. casar e ter filhos e é isso, acabou. Hoje em dia, Eu, particularmente, nunca pensei assim, porque eu nunca tive talento para quase nada que eu fazia. eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, Eu e também. foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. Eu lembro que eventualmente as coisas começaram a melhorar um pouco e meio que na sorte eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Lá eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo,
algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito. Então, galera, às vezes a gente, quando não tem muito fundamento na vida assim, a gente está procurando um caminho. Às vezes a gente pensa até que vai ser uma pessoa que vai mostrar esse caminho pra gente, mas às vezes não. Teve uma época da minha vida que eu comecei a colocar porcelanato, cerâmica, essas coisas. Eu comecei a gostar do que eu fazia. Eu fiz durante muitos anos isso. E eu achei que aquilo ali seria uma coisa que, tipo, ia direcionar um pouco do que eu queria para minha vida, e na verdade não era. Tanto é que hoje eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho na fábrica de chocolate e tal. Mas enfim, não vem ao caso, né? Mas eu entendi o raciocínio dela, né? De uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é a minha, o meu caminho da vida. Finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para. Eu também. Morava em São Paulo, morei na capital durante um tempo. E saí de uma cidade de pouco mais de 25, 50, 30 mil habitantes também, vim para Curitiba. Mesma coisa, tentar sorte e morar sozinho. Vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né? Porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade de 30 mil habitantes e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência no geral foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi, ai que vergonha. Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola.
me identifiquei demais com a história dessa menina, tirando a parte do bullying, porque eu nunca fui de ligar muito pra essas coisas. Quando eu era mais novo, eu tinha umas orelhas de abano, parecia um Fusca com a porta aberta, assim. Nunca liguei muito pra essas coisas, assim, mas o resto de trabalhar, eu também muitas vezes saí 4 horas da manhã de casa, chegava 11 da noite, no meio dos trânsitos, das coisas. Mas enfim, E isso tudo piorou muito. É, esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então, é, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos. ó, mais uma coincidência, uma época antes disso um pouco, eu tava mal também, e conheci uma pessoa e tava indo melhor também, assim. Tipo, hoje voltamos a estaca zero de novo. Estou sozinho de novo e pensando com o mesmo raciocínio que ela, entendeu? 2019 foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. E eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Exatamente, eu pensei a mesma coisa. Tinha dias que eu passava por situações que tinha vontade de voltar e, tipo, largar tudo, mas eu conquistei muita coisa também aqui, entendeu? Inclusive, comecei numa empresa como auxiliar, fui indo, hoje eu sou líder de setor. Tipo, a gente vai subindo devagarinho. A vontade de abandonar é grande, mas você vai estar, tipo, abandonando cada momento, cada história que você passou no lugar para voltar. Então é um sentimento de derrota isso aí. Para mim, pelo menos, né? Eu não aguentei. Peguei meus gatos, a gente voltou para casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu estava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Quando eu voltei lá para Viu os casa dos gatinhos dela? meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, antes, durante a escola, eu assistia muitos YouTubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de Outra coincidência também, eu também comecei a fazer lives de jogos e tal. Eu fui parando de fazer minhas lives devido a não encaixar com minha rotina de vida que eu estava tendo com namoro, trabalho, essas coisas também. Eu fui largando, mas eu também fiz muitos amigos, depois me afastei de todos. Hoje em dia, aqui onde eu moro, eu não tenho nenhum amigo. Meu único amigo que eu tenho mora lá em São Paulo, na cidade pequena que eu disse que morava lá.
É o único cara que eu consideração. Tem uns que eu conheci daqui que eu não tenho tanta afinidade, que eu não vejo com frequência, entendeu? Mas é isso aí. Conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, ah, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim para cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu estava chorando muito, estava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você estava, de onde você estava antes, né? E Quando você está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, né? Para cima. é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, ah, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você está aqui, enquanto eu estou aqui, enquanto a gente está aqui, a gente tem força para continuar. Mesmo que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda está aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim. Eu também, quando eu era mais novo, tinha vontade de ter um piá, sei lá, uma menina. Bem novo. Hoje em dia, já com meus 30 e poucos anos também, já não sei. Eu acredito que não mais, porque o tempo passa, né? Agora fica muito difícil ter um filho com essa idade agora. Eu sei que nós não somos muito velhos e tal, mas é complicado, bastante complicado. Antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho
de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir para academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas. Às vezes, quando eu vejo ela falando dessa forma, parece que sou eu falando, assim, tipo, tô começando na academia também. Eu tento tocar um pouquinho de violão, assim, desde quando eu tinha meus 20 anos também, só que só toco o básico, assim, sempre sozinho. E sou bem antissocial. Para mim, no mercado, às vezes, eu tenho que pensar umas 30 vezes. Que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu. Galera, muito bom o vídeo. Tipo assim, me identifiquei bastante com o vídeo. Achei, tipo assim, como se eu queria contar a minha história, mas eu não tenho essa malemolência, esse jeito de contar igual ela contou. Então, tipo, fiz esse react aqui. Sei se alguém vai ver, se vai ter gente que vai ver, se vai ou não vai. Mas eu senti que eu devia fazer para ficar guardado aqui, sabe, no meu perfil aqui. Porque, cara, a minha vontade era eu ter feito esse vídeo, mas como esse vídeo já foi feito, eu vou reagir a ele. Galera, muito obrigado aí. Se você puder me ajudar se inscrevendo no canal aqui, se ficou até o final aí, tá? Porque, tipo, vou tentar fazer vídeos também, porque eu tô recomeçando tudo de novo também. Tô passando por alguns momentos ruins também, entendeu? E é isso aí, galera. Tamo junto. Falou!